Olá a todos os nossos amigos e seguidores. Agora 11 horas e 14 minutos, estou aqui no plenário da Câmara dos Deputados e depois de muita negociação, de acertos e conversas, foi aprovado agora à noite, agora há pouco, o fundão eleitoral, dinheiro público para bancar as campanhas eleitorais. Desde o início do nosso mandato, eu deixo muito claro que o que mais promove a corrupção no país é o dinheiro de empresas privadas. Isso traz muita corrupção para o país. E a gente sabe que existe a necessidade, e o STF proibiu a doação de empresas privadas, e a gente viu que muitas coisas que aconteceram foi por causa das doações de empresas privadas. E de fato, o financiamento público é o caminho para diminuir isso, que já acontece no mundo inteiro. Porém, nós votamos contrário por vários motivos. Primeiro, a falta de transparência na utilização dos recursos públicos que existe no país. Segundo, porque já existe o fundo partidário, que hoje é concentrado na mão dos caciques políticos, que determinam, priorizam quem eles vão ajudar, e isso não ajuda na renovação política. Terceiro, porque parte do dinheiro que foi aprovado hoje para o fundão, cerca de 2 bilhões de reais, 30% virá do corte das emendas de bancadas. O que é emenda de bancada? É quando as bancadas de cada estado priorizam obras importantes para serem feitas, recursos para hospitais, para universidades, para escolas nos estados. Então parte desse dinheiro, que agora estava sendo impositivo das emendas de bancada, irão para bancar as campanhas eleitorais. O valor está equivocado também. Antes de discutir e aprovar o valor, o dinheiro para as campanhas, existia necessidade de se criar uma legislação transparente, de criar um fundo possível com recursos muito menores do que foi feito. Por isso, deixo muito claro que o principal avanço da reforma política foi feito pelo Supremo, que proibiu a doação de empresas privadas nas campanhas eleitorais. Mas a criação desse fundo bilionário, com pouca transparência, que vai concentrar na mão dos caciques políticos quem vai receber o dinheiro, é um grande equívoco. Por isso, de maneira muito transparente, nós defendemos aqui a votação nominal. Nos requerimentos que suprimiam os artigos do fundão, nós votamos favoráveis e fomos contrários à criação desse fundo bilionário pela maneira como ele foi negociado. Bom se eles tivessem feito o mesmo esforço para ter segurado a reforma trabalhista, para ter segurado a PEC do teto de gastos, que limita investimentos em saúde e educação para os próximos 20 anos nesse país. Mas não. Se uniram para aprovar o fundão. Partidos antagônicos aqui, depois de ver que estavam equivocados, fizeram essa união. E o pior de tudo, não tem a transparência necessária, não tem uma organização que garanta uma distribuição justa. Esse fundo vai ser concentrado, por exemplo, nos maiores partidos. Eles levam em consideração a votação para a distribuição do fundo da eleição anterior. Mas a eleição anterior, grande parte foi feita com dinheiro de caixa 2. Foi feito com dinheiro sujo. Não dá para generalizar, tem muita gente séria. E de fato uma saída precisava ser encontrada, mas não uma saída equivocada como essa. Por isso, em respeito a todos os brasileiros, os paranaenses, o nosso voto contrário. É importante que as pessoas saibam. É importante que as pessoas saibam que foi aprovado depois das 11 horas da noite desta quarta-feira. É importante que as pessoas saibam como se posicionou cada partido. É importante que as pessoas saibam como o seu representante fez. Como não foi uma votação nominal, teve a indicação dos partidos no painel. E a partir dali você pode olhar um pouco como se posicionou os partidos. E depois teve uma votação de destaque, que aí foi nominal, e nós conseguimos registrar ali de fato quem queria que o fundão não fosse aprovado e quem queria que ele fosse aprovado da maneira que ele foi aprovado. Cerca de 2 bilhões de reais que devem ser utilizados. E é bom lembrar que isso é além do fundo partidário. E ainda fizeram uma negociação com o Temer.
porque 70% desse dinheiro que foi aprovado no fundão é para as campanhas majoritárias, governador, senador, presidente da República, e fizeram um acordo para o Temer vetar essa parte, que foi criada pelo Senado. Acompanhe você também. Existem outros pontos da reforma apresentado no relatório que nós somos favoráveis, como por exemplo o que limita gastos nas campanhas eleitorais, que impõe um limite para você gastar do próprio dinheiro. Por quê? Para que os ricos não venham na campanha eleitoral e queiram dominar os cargos políticos. É muito importante também limitar os gastos de pessoas físicas, para que aqueles poderosos que não vão doar como empresas também não façam doações de milhões como pessoas físicas. E assim a eleição fique mais justa e seja eleito pessoas que representam os trabalhadores, pessoas que representam a população. Eu sei que o momento é crítico e nós temos uma crise política, uma crise moral e uma crise ética, mas as pessoas de bem não podem deixar de participar da política, não podem deixar de fazer as suas críticas, e é importante que elas acompanhem, denunciem, não façam demagogia. Eu respeito posições diferentes, como eu falei sobre o financiamento público, mas é importante que a opinião da população seja levada em conta e que fique claro o que está acontecendo aqui. Um grande abraço a vocês. Nós continuamos aqui porque tem votação de vários destaques, tem ainda outras votações para acontecer. Está sendo feita uma transmissão ao vivo pela rede da Câmara dos Deputados, pelo canal TV Câmara, e é importante que a população acompanhe. É importante que as pessoas saibam também da maneira que foi feito, que foi votado de maneira simbólica o fundão, não deixaram a gente votar nominalmente. Depois, no requerimento que nós fizemos, que nós assinamos juntos, nós conseguimos votar nominalmente, e ali dá para acompanhar a posição de cada um. Repito, bom se tivessem feito a mesma união alguns partidos aqui, para que a gente tivesse barrado a reforma trabalhista, para que a gente tivesse barrado a PEC do teto de gasto, para que a gente tivesse barrado a terceirização infinita que prejudica a população brasileira. Pessoal, boa noite, boa quarta-feira a todos vocês.